Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tinha esquecido. Ah, tá. Pensei que estava na aula Não, já de biologia. acabou. Acabou. Ah, tá. Uhum. Eu estava na aula de biologia. Aí eu não vi a mensagem nem. Eu falei, ih, gente, ainda tem mais. Ó, Vamos lá. eu coloquei outro eu aqui para gravar de lá, que eu daqui não tô enrolada. Aí, hoje a gente vai ver física e química. Ó, duas bolas de gude, a primeira com massa menor do que a segunda, são arremessadas verticalmente para cima, com a mesma velocidade inicial, a partir da mesma altura, atingindo a altura máximas H1 e H2, respectivamente. Então, uma tem a metade da massa, tem a massa menor que a outra, mas elas foram jogadas para o alto do mesmo ponto. As correspondentes energias cinéticas da bola imediatamente após o lançamento são denominadas de E1 e E2, a energia da bolinha 1 e a energia da bolinha 2. Aí ele pergunta qual é a relação entre as energias das bolinhas e as alturas, né? A Uhum. gente sabe que a primeira bolinha, que é o M1, tem massa menor que o M2. E quando eu jogo ela para o alto, ela ganha velocidade. E aí, quando tem velocidade, a gente chama de energia cinética, que é a energia Uhum. cinética igual a mv ao quadrado dividido por 2, que está aqui. Então, se a bolinha 1 tem massa menor, então a energia dela cinética 1 vai ser menor que a da bolinha 2. Então, por isso é 1 menor que é 2. E a gente sabe que a energia ela não acaba, ela se transforma, né? Então, É, se no início ela tinha energia cinética, depois, quando ela tem a altura máxima, que acaba a velocidade, ela tem energia potencial gravitacional máxima. Então, essa energia é igual a da energia cinética, porque ela só está se transformando de uma para outra. Então, a cinética é igual a gravitacional, que é mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Se eu pegar e isolar a altura, a massa e a gravidade passam dividindo. Então, eu consigo a altura máxima calculando a energia cinética dividido pela massa vezes gravidade. Só que eu vou substituir a energia cinética por mv ao quadrado sobre 2, que é a fórmula da energia cinética. E aí, como eu tenho massa em cima e embaixo, eu posso cortar a massa e eu fico com v ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Então, a altura máxima, ela depende da massa da bolinha? Não. Ela depende da velocidade e da gravidade. Então, não tem a ver com a massa. Então, a energia da primeira bolinha é menor que a da segunda, porque a massa é menor, logo a energia cinética é menor. A energia cinética depende da massa, mas a altura é a mesma, porque elas partem do mesmo lugar com a velocidade igual. E a gravidade é a mesma. Eu estou no planeta Terra. Se eu tivesse falando que eu jogo uma bolinha na Lua e uma bolinha na Terra, aí vai ter diferença na gravidade, na gravitacional, porque a da Lua é aproximadamente 5 vezes que é menor que a da Terra, mas dentro da Terra a altura é a mesma. Lembra aquele negócio de altura? Tempo de queda, tempo de subida é igual tempo de descida. E se eu jogo duas uhum. coisas da mesma altura, o tempo de queda é o mesmo, não importa se é um elefante com 5 toneladas ou uma pena de uma ave. Vocês estão partindo da Uhum. mesma altura no repouso, se não tem resistência do ar, não tem nenhuma outra força. Foi? Foi. Esse aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, porque. Ó, considere que a massa de água MA, inicialmente numa temperatura de 90 graus, seja despejada em um recipiente isolante térmico, contendo outra massa de água, MB, que está a 10 graus Celsius. Isolado termicamente do meio ambiente, o sistema composto pelos dois líquidos atinge, depois de um certo tempo, a temperatura de equilíbrio de 60 graus.
Módulo de ΔUA e módulo de ΔB representam, respectivamente, os valores absolutos das variações de energia interna de cada uma das massas da água nesse processo. As relações, quando ele fala relação, é divisão, né? A fração, a divisão da energia interna de cada uma das massas da água nesse processo é quanto? Então, a energia interna é dada pelo que macete, massa vezes coeficiente, vezes a variação de temperatura. Na primeira, que tem massa A, a variação vai de 90 para 60. A variação de temperaturas é 30 graus. Então, a variação da energia, que macete, né? Massa do A vezes o calor específico vezes 30, que eu achei aqui. No B, a massa do B vai ser a variação 60 menos 10, 50. Então, a variação de energia, massa do B, vezes calor específico vezes 50. Os dois são água, então o calor específico dos dois é igual. Então, quando eu for igualar esse aqui, o calor específico vai embora. Porque ficaria assim. Ficaria massa do A vezes o calor específico vezes 30, igual a massa do B vezes calor específico vezes 50. Só que como eles, calor específico, como os dois é água, calor específico é igual. Então, eu chego que 30 MA é igual a 50 MB. E ele quer a relação entre as massas do A para o B. 50 sobre 30, que dá 5 terços. Então, a massa do A é maior que a do B, e a energia interna do A, a variação de energia interna do A é igual à variação de energia interna do B. Então, é a letra A. Foi? Foi? Foi. Aqui. Foi? Foi. Um capacitor é composto por dois planos paralelos e condutores, que estão separados por uma distância muito menor que as suas dimensões. Suponha que os planos estejam eletricamente carregados, um com carga positiva mais Q e outro com carga negativa menos Q, e que a distribuição dessas cargas seja homogênea em cada plano. Na região entre os dois planos, longe das suas bordas, à medida que nos afastamos do plano com carga mais Q, em direção do plano com carga menos Q, a intensidade do campo elétrico E o potencial eletrostático V comportam-se de que forma? Então, quando a gente tem um capacitor elétrico de placa paralela, o campo elétrico é uniforme. E, por isso, o E, que é o campo elétrico, vai ser constante. Já o potencial eletrostático, que é a DDP, que a gente chama de V de volt, vai diminuir conforme a gente se move da parte positiva para a negativa. Certo? Porque o campo elétrico decresce na direção do campo. Então, a resposta aqui seria porque o campo elétrico é constante e porque a DDP diminui, que é a letra C. Sim. Vou dar um tempinho para você ler essa aqui. Dá para ver? É. Ele fala: 2 satélites percorrem órbitas circulares em torno da Terra. Os raios de suas órbitas são R1 e R2. E as suas velocidades escalares correspondentes são V1 e V2. Velocidade escalar, porque ele está pensando no valor numérico. 80 km por hora, e não se a velocidade está indo da direita para a esquerda, porque quando a gente fala de velocidade, ela é um vetor, então ela tem direção, sentido e módulo. Ele só está pensando na parte numérica. Aí ele fala que a velocidade de V2 é o dobro da de V1. Então ele pergunta qual é a relação entre R2 e R1. Lembra que relação é sempre o quê? Divisão. Quer saber quanto que é a divisão do raio de R2 pelo raio de R1? Ó.
A gente tem uma coisa chamada força centrípeta. A força centrípeta, né? Ela é igual à aceleração centrípeta sobre o raio. Então, ela é mv ao quadrado sobre r. É igual a aceleração centrípeta vezes a massa. Só que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. O que é a aceleração centrípeta? É quando eu estou no movimento circular. Por exemplo, quando a gente coloca uma roupa dentro da máquina de lavar, você vê que quando a roupa roda, né, vai secar, aquela centrifuga, a roupa tende para a parede da máquina, ela não fica no meio. Porque existe a aceleração centrípeta e existe a aceleração tangencial, que tende a colocar ela para fora. Por isso que quando um carro vai entrar numa estrada que tem uma curva muito grande, ele tem que diminuir a velocidade, porque se ele não diminuir a velocidade, ele vai sair pela tangente, ou seja, ele vai acabar saindo da estrada. Quando ele for fazer a curva, o carro vai ser jogado para fora. Ele pode sofrer um acidente. Aí, então, a força centrípeta é igual à força gravitacional, que é isso aqui. G é uma constante de gravidade. Aí aqui a massa de um e a massa do outro. E o R ao quadrado seria o raio ao quadrado. Como eu tenho massa dos dois lados, eu posso simplificar o Mzinho, né? Só fica Mzão. E aí o R também dá para simplificar. Aqui tem R e do outro lado é R ao quadrado. Então, esse R aqui iria embora. E aqui ficaria só R. Então, a velocidade é igual a gravidade, a essa constante, vezes a massa sobre R. E aí, aqui, como a velocidade de V2 é o dobro da de V1, então a razão entre R2 e R1 é igual à razão entre as velocidades ao quadrado. É o contrário. Por que ele botou ao contrário? Porque aqui eu vi que velocidade é igual a Gm sobre R. Quando uma cresce, outra decresce. Elas são inversamente proporcionais. Porque se eu isolar aqui, vai ficar o quê? R igual a Gm sobre V ao quadrado. Vamos pensar assim. Então, quem é R2 sobre R1? É Gm V2 ao quadrado sobre Gm V1 ao quadrado. Divisão de frações. Repito a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Só que tem o Gm em cima e embaixo, ele vai embora. Eu simplifico. E aí eu chego em V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado. Só que ele fala que o quê? Que V2 é igual a 2V1. Então, eu posso escrever no lugar de V1, V2. Então, V1 é 1 sobre 2 ao quadrado. V2 sobre V2 ao quadrado. Estou fazendo detalhado o que está ali. V2 ao quadrado sobre 4 sobre V2 ao quadrado. Repete o V2 ao quadrado sobre 4. Inverte o outro. Sobre 1. Inverte. 1 sobre V2 ao quadrado. Tem V2, vai embora. 1 sobre 4. Então, R2 sobre R1 é igual a 1 sobre 4. Então, R2 é igual a R1 sobre 4. Letra D. Foi? Foi. Mais trabalhosa, mas... Aqui. Em uma indústria, encontram-se 4 tanques cilíndricos abertos superiormente. Os diâmetros dos tanques e suas respectivas alturas estão especificados na tabela. Diâmetro do tanque PQRS.
Os tanques P e Q estão cheios completamente de água, enquanto os tanques R e S estão completamente cheios de óleo. Sabemos que a densidade do óleo é 80% da densidade da água, a pressão é maior no fundo do tanque de qual tanque? É isso que ele está perguntando. Então, a gente sabe que 2 são água, os 2 primeiros são água, e os 2 últimos são óleo. Uhum. Aí eu tenho que pensar numa fórmula aqui, que o peso é igual a P, peso é igual a densidade de dGH, gravidade vezes altura. E aí eu vou ter que comparar, e a gente vê que o diâmetro não interfere nisso. Aí deixa eu pegar. Espero que dê certo, porque eu estou gravando do outro lado. Ver. Ó, no tanque P é água, a altura é 1,5, a densidade é P. Então, a pressão relativa é 1,5 P. No tanque Q, 1 metro de altura, a densidade é a mesma, porque é água. Uhum. Então, 1,0 P. No óleo, 1,5, só que a densidade é 80% da água, 80% é 0,8. Então, a pressão relativa é 1,5 da altura vezes a densidade 0,8, 1,2. E no óleo, altura 1, densidade de novo 0,8, 1 vezes 0,8 dá 0,8 a pressão relativa. Uhum. Quem tem a maior pressão no fundo é o tanque P, que é a letra A. Foi? Foi. Vamos lá. Sendo a luz um fenômeno ondulatório, são características sua velocidade de propagação, a amplitude, a frequência, a polarização e o comprimento de onda, entre outras. Observa-se que a luz do Sol, ao passar por um prisma de vidro, produz várias cores. Esse efeito se deve à dependência da velocidade da luz do vidro e, portanto, do índice de refração. Com o quê? Com a amplitude da onda luminosa, com a polarização de luz, com a frequência da onda luminosa ou com a luz de incidência do vidro. Então, a dispersão da luz, ela acontece quando eu tenho um índice de refração diferente de um meio para o outro, né? Lembra daquela piscina? Se eu olho para o meu pé, dentro da água é diferente, índice de refração fora. Uhum. E a frequência da luz não muda quando eu passo de um meio para o outro. O que vai mudar é a velocidade e o comprimento de onda. Uhum. Só que o índice de refração está ligado à frequência. Uhum. Então, é a frequência da onda luminosa aqui. Que é a letra C. Isso. Essa é teórica, essa não tem que fazer conta. A gente vai fazer a 23 agora. Em uma academia de ginástica, um professor arremessa um saco de areia de 25 quilos com uma velocidade cuja componente horizontal vale 1,2 metros por segundo. O saco descreve um movimento parabólico e é recebido por um aluno com massa de 50 quilos. O atrito entre o aluno e o piso é desprezível. E o conjunto formado pelo aluno com o saco de areia é arremessado para trás com uma velocidade horizontal de módulo V. E aí ele pergunta quanto que vale o módulo de V. Essa aí é de momento. O momento é a massa da pessoa vezes a velocidade.
E aí eu tenho que ver qual é a quantidade de momento antes e depois. Então, o momento antes é a massa do saco vezes a velocidade, mais a massa do aluno vezes a sua velocidade. Massa do saco, 25 quilos, a velocidade 1,2. Massa do menino, 50, velocidade 0, porque ele estava em repouso. Então, inicialmente, era 30 quilos vezes metros por segundo. Isso vem da fórmula do momento. Momento é igual a massa vezes velocidade. Então, isso aqui é no início. E depois? Depois eles se juntam para andar. Então, é a massa do saco mais a do menino, 25 mais 50, 75 vezes a velocidade que eu quero descobrir, vezão. Só que é a mesma ideia daquela questão de energia. Nada se cria, tudo se transforma. Então, o momento inicial tem que ser igual ao momento final. Eu igualo o 30 com 75V. E aí a velocidade vai ser 30 dividido por 75, que dá 0,4, que é a letra A. Uhum. Foi? Foi. Aí vem a questão 17. Que é essa aqui. Um indivíduo sustenta uma pedra de peso P, de modo que ela se encontra totalmente submersa, próxima à superfície de água em uma piscina. A pedra é abandonada e cai em direção ao fundo. O empuxo sofrido pela pedra é denotado por E. Nesse caso, a força F que a pedra faz sobre a água é igual a quanto? Então, a força é a resultante da pedra aplicada no fundo. Então, é a força peso menos o empuxo. Uhum. Que é a letra C. Certo? Uhum. Certo. Essa aqui. Um indivíduo parado na beira de uma estrada retilínea observa dois carros se movendo em sentidos opostos, com velocidades constantes, respectivamente, iguais a VA e VB, como ilustra a figura. Para o motorista do veículo A, a velocidade do veículo B em relação a ele é qual? Então, se o veículo A está indo da esquerda para a direita, a velocidade dele é VA. Então, positivo. Agora, o B está vindo da direita para a esquerda, está sentido contrário. Né? Então, ele é menos VB. Então, a relação deles é menos VB menos VA. Porque o VB está vindo aqui e o VA aqui. Uhum. São sentidos opostos, então os vetores têm sinais opostos. Uhum. Então, menos VB, menos VA. A letra A. Uhum. Isso aqui já está separado. Uma amostra de um gás ideal ocupa inicialmente um volume inicial P0, sendo sua temperatura T0 e pressão 3P0. O gás sofre uma transformação em duas etapas. Na primeira etapa, a pressão do gás passa de 3P0 para 2P0, mantendo o volume do gás constante. Então, o volume do gás fica V0, atingindo a temperatura final T1. Na segunda etapa, o volume do gás muda para 2V0, mantendo a pressão do gás constante em 2P0 e atingindo a temperatura final T2. E aí ele pergunta quais são as relações entre T0, T1 e T2. Aí, lembra daquela PV igual a NRP? Pressão vezes volume sobre temperatura. Então, temperatura inicial é 3 vezes a pressão inicial, porque ele falou aqui, ó, 3P0, vezes volume inicial sobre NR,
que vem daquele PV igual a NRT. Vem daqui, ó. PV igual a NRT. Se eu isolar o T, T é igual a pressão vezes volume sobre N vezes R. Só que no caso ele falou que a pressão era 3V0, chamou o volume de V0. Na primeira etapa, ele falou que a pressão virou 2P0, o volume se manteve, NR. Então, se eu comparar esse pedaço aqui, é igual a esse pedaço aqui. Só que 3 é maior que 2. Então, T0 é maior que 2. Ele botou T1 menor que T0. Já na segunda etapa, a pressão continua 2P0 e o volume vira 2P0. 2 vezes 2, 4. Aí, ó, isso aqui continua igual, mas agora é 4 na frente. Então, agora o T2 é maior que o T0. O T0 era 3. Então, T2 maior que T0. Só que T0 é maior que T1. Então, fica T1 menor que T0, menor que T2. Letra C. Foi? Foi. Tá. Também é de... A figura mostra duas partículas A e B, de massa respectivamente iguais a MA e MB, e cargas elétricas QA e QB. Considere que elas estão sujeitas exclusivamente às forças eletrostáticas mútuas devidas às suas cargas e que as setas na figura representam suas respectivas acelerações vetoriais. Então, a aceleração vetorial do B é maior que a do A, né? Por isso que a setinha está maior. E aí ele pergunta, comparando as cargas e as massas das partículas, a gente conclui o quê? Então, aí a gente tem que pensar na fórmula da força eletrostática, que é K vezes QQ sobre D ao quadrado, e na segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Se eu isolo a aceleração, ela é força sobre massa. E a aceleração A é menor que a do B. Porque ele está menor, né, o vetor. Então, se a aceleração é menor, como a massa está no denominador e a aceleração está no numerador, são inversamente proporcionais. Então, se a aceleração do A é menor que a do B, então a sua massa é maior. Tá? E como elas estão elas se atraem, porque os sinais das cargas são opostos. Tá? Tá bom. QA tem sinal oposto de QB e MA é maior que MB. Letra C de novo. Aí vamos ver esse aqui. Uma característica da onda sonora diminuiu quando o ouvinte posiciona-se mais afastado de um som. E aí ele pergunta, essa característica é qual? É a velocidade? É a amplitude? É a frequência ou é o timbre? É a frequência? Então, a velocidade depende do meio, né? Se eu estou no ar, na água, não muda com a distância. A frequência, ela é determinada pela fonte que emite a frequência. Então, ela não muda com a distância, ela permanece constante. O timbre depende da forma da onda. Então, ela não depende da distância também. O que depende é a amplitude, porque essa está ligada à intensidade do som. Ela diminui com a distância. Então, é a amplitude letra B, de bola. Esse link, ele vai fechar automaticamente quando der 1 hora, porque eu estou gravando do notebook lá. Esse aqui eu não consegui. Porque nós somos 2, mas tem 3 na sala. Então, quando der 1 hora que ele fechar,
Aí eu vou te mandar o link de novo, tá? Tá bom. O circuito representado na figura, os valores das medidas nos voltímetros estão indicados no interior dos circuitos. E nesse caso, o valor de V2 é quanto? Então, só para lembrar, nesse pedaço aqui, se eu pensar que isso aqui é uma resistência, essa aqui é a outra, elas estão em paralelo, né? É que abrir um fio para cá, outro para lá. Já esse pedaço aqui está em série. Só para lembrar, ele está perguntando isso, mas... Então, tem 3 voltímetros, tem 4 resistores e 3 voltímetros. V1, V2, V3, V4. E 4 resistores, né? 1, 2, 3, 4 resistores. Eles, a maneira que eles estão, ele faz com que tenha queda de tensão em V2. E aí a soma das quedas dos 3 resistores, que é V1. Eu tenho 3 resistores V1 aqui. Então, tem que dar zoom, vou aumentar aqui. V1, V1, V1. V1, V2. Então, a V2 é igual a 3G1. Eu tenho 3 TDPs iguais aí. Então, a letra C. Foi? É o trio. Foi. Essa. A figura ilustra uma rampa contendo 2 trechos horizontais, né? Paralelos, separados por uma distância vertical H igual a 0,15. Um disco de aço é lançado sobre a superfície horizontal mais baixa com uma velocidade horizontal de módulo inicial V0 igual a 2 metros por segundo. Considere que a aceleração da gravidade no local é de aproximadamente 10 metros por segundo e despreze as forças de atrito. O módulo da velocidade com que o disco atinge a superfície horizontal mais alta é quanto? Então, eu sei que a velocidade inicial é 2, a altura máxima é 0,15, a gravidade é 10. Então, a energia... Aí é uma questão também que envolve energia cinética. A energia no início é igual a energia mecânica inicial é igual a energia mecânica no final. Só que no início ele tem o quê? Só a cinética, porque ele está no chão. E depois, no ponto mais alto, ele não tem mais velocidade, ele tem o quê? Potencial gravitacional. Então, a cinética igual a potencial gravitacional mais a velocidade com que ele chega lá no ponto mais alto. Só que todo mundo aqui tem massa, isso aqui é uma multiplicação. Então, eu posso simplificar e cortar a massa nas 3 componentes. E aí eu fico com velocidade ao quadrado sobre 2 igual a V ao quadrado sobre 2 mais gravidade vezes altura. E aí eu vou substituir as informações que ele me deu. Ele me deu que a velocidade inicial era 2, está aqui, gravidade 10 e altura 0,15. Aí 2 ao quadrado é 4, 10 vezes 0,15 dá 1,5 vezes 2 dá 3, 4 menos 1 dá 1. Letra A. Foi? Foi. Foi. Essa daqui já é uma questão de refração. Ele fala, a figura ilustra o trajeto de um raio de luz passando através de 3 meios denotados por 1, 2 e 3, com índice de refração N1, N2 e N3, respectivamente. As relações entre os índices de refração desses meios é qual? Então, pensar na lei de Snell, né? N1 seno 1, N igual a N2 seno 2.
E aí, eu tenho a normal. O que é a normal? É a linha que faz 90 graus com o chão, com o solo, né? Com o meio do corpo. Toda vez que o raio se aproxima mais da normal, ela tem um maior índice. E toda vez que ela se afasta, ela tem um menor índice. Então, do meio 1 para o meio 2, ela se aproxima da normal. Então, N2 é maior que N1. E do 2 por 3, ela se afasta da normal. Então, N3 é menor que N2. Certo? Certo. Então, o maior de todo mundo é o N2. N2 é maior que N1, que é maior que N3. Que é a letra B. Certo. Esse. 2 corredores disputam uma corrida em linha reta numa pista de atletismo. A figura ilustra como variam as posições de 2 corredores em função do tempo. Corredor A, corredor B. A diferença entre as distâncias percorridas pelos 2 corredores desde o início da prova até o instante em que um ultrapassa o outro é... Então, eles se encontram aqui no instante T igual a 20, tá vendo? Tem aqui o marcador. O primeiro corredor saiu do repouso, que ele sai do zero, e depois de 20 segundos ele chega no quilômetro 200 metros. Então, o segundo corredor, ele sai da posição 100 e ele chega em 20 segundos na posição 200. O primeiro corredor está vindo mais rápido, né? É. E aí, o que acontece? Quando eles chegam no ponto de 20 segundos, eles estão no mesmo, né? É. Eles percorreram a mesma distância desde o início, ou não? Percorreram. Ó, o corredor 1, a posição inicial dele é 0. Ele foi até a posição 100. Qual foi o deslocamento dele? 100 não, 200. 200, né? É. E o corredor 1, ele saiu do 100 e foi até a 200. Então, o deslocamento dele foi 200 menos 100, foi 100. Foi 100. Então, qual é a diferença de distância entre eles? De 100. Tá bem? Tá? Dois objetos distintos, 1 e 2, têm a mesma energia cinética. O objeto 2 tem a massa 2 vezes maior que a do objeto 1. A relação entre os módulos das suas respectivas velocidades, bem como entre os módulos das suas quantidades de movimento, V1 e V2, são... Vamos lá. A energia cinética de um é igual à energia cinética do outro. Só que... Aí, então, aqui é mv1 ao quadrado sobre 2. E o segundo tem 2 vezes a massa do primeiro. Posso cortar massa com massa. V1 ao quadrado sobre 2. Corta 2 com 2 é igual a V2 ao quadrado. Então, V1 ao quadrado é o dobro de V2 ao quadrado. Isso quer dizer que V1 é maior que V2, né? É. E aí, o que é a quantidade de movimento? Né? Massa vezes velocidade? Então, a quantidade do movimento do primeiro é a massa dele vezes a velocidade. E a do segundo?
é a massa dele vezes a velocidade. Só que a gente sabe que V2 é igual a V1 sobre raiz de 2, né? Vamos racionalizar V1 raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 2 vezes a massa vezes V1 raiz de 2 sobre 2. Corta, corta. Aqui já tem um raiz de 2. Então, Q2, o movimento do segundo é maior que o primeiro. Q2 é maior que P1. Então, V1 maior que V2 e P2 maior que P1. Letra A. É porque eu chamei de P e ele chamou de P, mas é a mesma coisa. Ele tá dando alguma coisa de tempo, não? Quem? Não, dá tempo. Não, aqui o negócio aqui, 20 minutos, então dá. Vamos lá. Um copo de 100 gramas flutua na água com 1/4 de seu volume submerso. Coloca-se sal dentro do copo até que o volume submerso passe a ser 3/4 do volume do copo. A quantidade de sal acrescentada foi de quantos gramas? Então, o puxo é igual ao peso. É a massa do copo mais a massa do sal. No início só tinha 100 gramas de água. Depois, ele coloca 1/4. Não, ele bota 3/4 do volume para fora. Então, vai ser 3/4 dividido por 1/4. Vai ser 300 gramas. Então, a massa do sal vai ter que ser 300 menos 100, 200 gramas. A diferença das massas. Foi? Repete aí. Então, primeiro eu tinha 1/4 do volume para fora da água, né? Quer dizer, 3/4. E depois eu tenho que colocar sal. E depois que eu coloco sal, o volume do copo de água que fica para fora é 3/4. Para fora submerso da água. Então, eu vou fazer 3/4 de 100 gramas dividido por 1/4. Isso vai dar 300. E aí, 300 menos 100, que é o volume inicial, dá 200. Tá bom. Esse aqui, ó. Em um trecho do ciclo executado por uma máquina térmica, um gás recebe uma quantidade de calor Q igual a 120 joules. Ao se expandir, e executa um trabalho W igual a 80 joules. Nesse trecho, a energia interna do gás faz o quê? Então, a variação de energia interna é igual a Q menos W. Delta U é igual a Q menos W. Então, delta U é 120 menos 80, que dá 40 joules. Né? E aí, então, a energia interna do gás aumenta 40 joules. Porque ele expande. Se ele comprimisse, seria diminuir 40 joules. Uma seringa de gás ideal está aprisionada em uma seringa de vidro, está em contato térmico com o meio ambiente. Lentamente, o êmbolo é pressionado sem deixar escapar o gás, até que o volume do gás diminui a metade de sua pressão é dobrada. Sobre a temperatura T,
do gás e o sinal do trabalho realizado por ele nesse processo, o que a gente pode concluir? Então, o volume diminui a metade. E o volume ele é inversamente proporcional à pressão. Lembra? Pivot Provotó. Pivot Provotó. Pressão vezes volume sobre temperatura. Então, a pressão vai dobrar. E a temperatura vai se manter constante. E ele não realiza trabalho. Então, o trabalho é realizado pelo gás e é negativo. Então, a temperatura não muda e o trabalho é negativo. Letra D. Foi? Foi. Ficou cortado. Uma partícula elétrica negativa entra na região central delimitada por duas placas planas e paralelas cujas dimensões são muito maiores do que a separação entre elas. Os potenciais elétricos das placas esquerda e direita são respectivamente iguais a 100 volts e 200 volts. Analise. O lado para o qual a partícula será defletida nessas condições e o que ocorre com a deflexão da partícula caso os valores dos potenciais elétricos de ambas as placas sejam acrescidos de 300 volts, passando a ter valores iguais a 400 volts e 500 volts, respectivamente. Aí ele pergunta o que é correto afirmar diante disso. E a partícula. Peraí. Travou aqui. Será defletida para a direita, a deflexão aumenta com o acréscimo dos potenciais. A partícula será defletida para a direita, a deflexão não se altera com o acréscimo. A partícula será defletida para a esquerda, a deflexão não se altera com o acréscimo. Ou a partícula será defletida para a esquerda, a deflexão aumenta com o acréscimo. Então, a partícula vai para a direita e ela não se altera com o acréscimo. Ela vai ser diferenciada? O campo elétrico é uniforme. Então, ele sempre aponta o maior potencial para o menor. Então, ele vai da direita, que é 200, para a esquerda, que é 100. Quando eu acrescento os potenciais, um vira 400, outro vira 500. Então, a diferença continua sendo 100. A diferença não muda, porque quando era 100, 200, 200 menos 100, dá 100. Quando eu acrescento, um vira 500, outro vira 400. 500 menos 400, continua sendo 100. Então, a diferença continua igual, que seria a deflexão. Só que para onde ela vai é que muda, ele vai para a direita. Então, é a letra B. O cara agora que voou de coisa e morreu. O cara que voando aqui. Quem morreu? Eu não lembro, não sei o nome dele, era famoso. Ele voava ali na Gávea. Mas ele morreu há muito tempo, não foi um que caiu que bateu? Caiu perto do prédio. Aham, não foi? Caiu, não foi agora? Não. Ah, foi só homenagem agora, não foi esse ano, não. Não, foi esse ano. Mas acho que foi o mês passado. Foi o mês Não, é que eu passado. vi uma homenagem na televisão, acho que esse mês, eu acho, o finalzinho do mês passado, uma coisa assim.
É que eu lembrei, eu vi a foto. Foi o mês passado que ele caiu. É, foi erro do outro, né? Que estava dirigindo. Mas vamos lá. Objetos que caem através de um fluido com velocidades relativamente baixas e sem turbulência sofrem uma força de atrito viscoso provocada pelo fluido, né? É. E aí, que é proporcional e contrária à sua velocidade. Então, é menos lambda v. Lambda é o comprimento de onda e v velocidade, né? Consequentemente, depois de um intervalo de tempo relativamente curto, eles podem atingir uma velocidade terminal. Um paraquedista, por exemplo, ao saltar com o paraquedas fechado, cai através de um meio viscoso que é o ar. Com relação à aceleração e à velocidade vertical do paraquedista, desde o salto até a velocidade terminal, o que a gente pode concluir? Então, quando ele salta, ele tem a aceleração máxima, porque ele só tem a força-peso atuando nele. Aí, com o tempo, o atrito no ar aumenta, porque a velocidade está aumentando. E isso faz a aceleração reduzir, até que chega no ponto igual a zero, que é quando ele chega no chão. Então, a velocidade aumenta até atingir o terminal e a aceleração diminui progressivamente até se anular. Então, é a letra D, né? Sua velocidade aumenta e a aceleração diminui. Porque conforme ele vai caindo, ele vai perdendo altura, vai perdendo potencial gravitacional e cinético. Certo? Esse. Um carrinho de massa igual a 0,20 kg desloca-se com velocidade V1 igual a 1 metro por segundo sobre um trilho de ar retilíneo horizontal com atrito desprezível. No final do trilho, o mecanismo de segurança consiste em uma mola com constante elástica K igual a 5 vezes 10 ao quadrado, que está inicialmente relaxado. O carrinho colide com essa mola, comprimindo ela, comprimindo até parar. A compressão máxima da mola será de quanto? Então, tem energia cinética, porque tem velocidade, tem energia elástica, porque tem mola, e ele quer saber qual é a compressão. Compressão é aquela constante da mola. Eu já te falei. Então, eu sei que a energia potencial elástica é igual a Kx ao quadrado sobre 2. E que a energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Quando eu igualo elas, como as duas são uma multiplicação que tem dos dois lados, eu corto. Aí chegou aqui. K, ele me deu, que é 5. X é o que eu quero descobrir. A massa é 0,20 e a velocidade é 1. 1 ao quadrado é 1, 0,20, 0,20. Então, x ao quadrado é igual a 0,20 sobre 5. Multiplica por 100 para acabar com a vírgula. E aí você fica aqui, x é igual a raiz quadrada disso aqui. E aí 20 é 4 vezes 5. Mas aí eu vou dividir, porque aí eu chego naquele número ali em cima, 0,004. E aí a raiz disso aqui é 0,02. Que é a letra A? Foi? Vê se você entendeu.
Foi. Então tá bom. Aí vem. 2 automóveis numa estrada estão inicialmente separados por uma distância de 12 quilômetros medida ao longo dessa estrada. Eles começam a se aproximar trafegando em sentido oposto. O módulo da velocidade de um dos automóveis é metade do módulo da velocidade do outro. Considerando que os dois mantêm suas velocidades constantes no módulo, o espaço percorrido pelo automóvel mais lento até cruzar com o outro automóvel será de quanto? Então, a gente sabe que a velocidade de um é a dobro da outra. Então, se eu quiser escrever em relação, eu posso falar isso aqui. Velocidade relativa é a soma das velocidades. Do primeiro que é V e do outro é 2V, 3V. O tempo de contra é o que eu ando dividido pela velocidade. Delta S sobre delta V. A distância é 12 e a variação de velocidade 3V. Então, o tempo é igual, se eu simplificar, 4 sobre V. Então, distância é igual a VT, vai ficar V no lugar de T, eu substituo por 4V, corta é igual a 4. Que é a letra C. Uhum. Foi? Isso aqui até parece o Flamengo, esse planeta aqui. Acho que eu tô vendo o Flamengo demais. Eu vi um Flamengo aqui, não. Você é flamenguista, não? Eu sou. Tu não viu um Flamengo também, não, nesse planeta? Vi. Uma esfera de madeira, nem um planeta, ó. Uma esfera de madeira flutua imersa parcialmente na água de um aquário de água doce sem sal. Quando essa água é trocada por água do mar, uma nova situação de equilíbrio é estabelecida. Nessa nova situação, em comparação à anterior, o empuxo sobre a esfera e o seu volume submerso são respectivamente o quê? Empuxo é igual ao peso do corpo que flutua, é igual a massa vezes gravidade. A massa da esfera não muda, então o empuxo também não muda. Se a densidade do líquido aumenta, então o volume do submerso diminui. Então o empuxo permanece o mesmo, mas o volume submerso diminui. O mesmo e menor. F. Cadê? AD. O empuxo é o mesmo, o volume é menor. Tá. Deixa eu ver se dá para fazer mais. Tá? 3 minutos, dá? 1 minuto. Dá para fazer. A figura a seguir ilustra um circuito que mantém uma lâmpada de abajur ligada. Esse circuito é composto por uma lâmpada, um interruptor e por 3 fios condutores, a saber, o verde, que liga um dos pinos da tomada a um terminal da lâmpada, o vermelho, que liga o outro terminal da lâmpada a um dos terminais do interruptor, e o azul, que liga o outro terminal do interruptor ao segundo pino da tomada. Considerando as diferenças de potencial entre os dois terminais da lâmpada ligada, entre as extremidades do fio vermelho, como também as correntes nesse fio e na lâmpada, o que a gente tem? Então, circuito com a lâmpada ligada, o interruptor é o verde, o vermelho e o azul. O fio vermelho liga a lâmpada no interruptor. O vermelho está em série com a lâmpada. Então, a velocidade, a DDP do vermelho é igual a DDP da lâmpada, a voltagem, né? E como está em série, a corrente também do vermelho é igual à corrente da lâmpada. Então, os dois são iguais, tanto a DDP quanto a corrente. O que fala isso é a letra E de bola. Foi? Foi. Eu vou fechar aqui para ele não fechar na nossa cara e vou mandar o outro link para a gente para química. Tá bom. Tá bom? Manda. Vou mandar agora. Vou fechar esse aqui e vou mandar o outro.